No momento em que Clyde declarou seu nome, Leyline deu uma ordem silenciosamente. Airship, verifique o alvo na minha frente. Beep. Missão estabelecendo, escaneamento em andamento. Um campo de força defensivo ao redor do alvo detectado, incapaz de coletar dados. Como esperado, o Airship ainda deu a mesma resposta. O que significa dizer que, se eu passar pela camada de campo de força, poderei digitalizá-la. Leyline usou uma força imensa nas pernas e atacou Clyde como uma bala. Asterisco Bang. Asterisco a mão direita de Leyline se inchou e a força de seu punho atingiu 7,1 graus, esmagando o peito de Clyde. O som como um martelo batendo no couro soou. Com uma faísca enorme, Clyde foi enviado voando para trás. Leyline ficou no lugar onde Clyde estava originalmente quando ele olhou para o braço dele. Escamas negras apareceram acima da pele. Na balança, havia pequenos traços de chamas piscando continuamente. Dados do campo de força defensivo do alvo obtidos, comparando com o banco de dados. Determinado feitiço inato do alvo como campo de força de alta temperatura, criando uma chama de 24 graus para queimar objetos dentro de sua vizinhança. Campo de força do alvo danificado, 4,6%. Mais 20 greves são estimadas para quebrar o campo de força defensivo. O Airship informou os dados para Leyline. COF. Nesse momento, Clyde, que estava deitado no chão, levantou-se. Havia fuligem em seu rosto um tanto suja. Que tremenda velocidade e força! Uma pena que você só avançou não muito tempo atrás. Então quantos rank um feitiço você poderia ter aprendido? 2? 1? Ou você só tem seu campo de força inato? Clyde deu um tapinha no peito e gritou. Muitas vezes os magos, que apenas avançaram, estavam em seus estágios mais fracos, sem mencionar a memorização de algumas magias de grau 1. Mais frequentemente do que não, eles não podiam pagar um pergaminho de uso único ou artefato mágico. Depois que Clyde terminou de gritar, ele cantou um encantamento imediatamente. As partículas de energia no ar mudaram visivelmente, brilhando uma luz amarela deslumbrante. Isso pode, pelo menos, 20 graus. A expressão de Leyline ficou solene. Neste momento a resistência de Kemoen Scales estava apenas a 27 graus. Considerou-se muito bom entre magia recentemente avançado, mas não poderia afastar todos os feitiços de rank 1. Somente ao tocar continuamente na força da linhagem, as escamas de Kemoen se tornariam mais fortes. Por enquanto, uma vez que o ataque do oponente ultrapassasse 27 graus, ele romperia imediatamente seu campo de força. Eu não posso deixá-lo lançar feitiços. As pupilas de Leyline foram contratadas Crash. A luz negra cintilou e escamas finamente articuladas surgiram em seu corpo, até mesmo seu rosto estava incluído. Em um instante, Leyline estava coberto por uma camada de escamas de cobra. Ele agora parecia meio cobra e meio humano. A escuridão das escamas tinha uma aura antiga e refletia uma luz fria e brilhante que fazia o coração de Clyde acelerar um pouco mais depressa. Tal campo de força defensivo? Tão forte! Dai! Leyline gritou, e ele se moveu mais rápido do que antes, indo em direção a Clyde. Clyde bufou e uma camada de luz verde apareceu em seu corpo, que se transformou em espinhos quando eles bloquearam Leyline. Asterisco Bang. Asterisco asterisco Bang. Asterisco a expressão de Leyline não mudou quando ele girou os punhos. Depois de 2 socos, os espinhos se despedaçaram. Depois de se cobrir com as escalas de Kemoen e juntá-las com sua força, Leyline era agora como uma criatura antiga, com uma aura impossível de ser parada. O rosto de Clyde ficou meio sem graça depois de ver Leyline atravessar os espinhos como grama selvagem. Seu maldito verme! Que outros métodos você tem? Use todos eles agora! Leyline uivou e sentiu cada gota de seu sangue sendo incendiada. Isso fez seu apetite para lutar ainda mais intenso do que antes. Droga! Quando Clyde cantou, ele continuou mudando de posição. Além disso, ele até ativou vários artefatos mágicos para impedir que Leyline avançasse.
Embora a força desses artefatos mágicos de baixo grau não fosse forte e principalmente do tipo de contenção, a invasão deles ainda exigia algum esforço. Depois que Leyline rompeu outra camada de gelo, Clyde finalmente terminou seu encantamento de um feitiço de rank 1. Uma enorme bola de fogo azul foi enviada voando em direção a Leyline. Asterisco estrondo, asterisco depois que a onda de calor se dissipou, a lama ao redor da área se derreteu, criando um grande buraco. Haha! Ninguém poderia sobreviver depois de ser atingido por minha bola de fogo corrosiva. Clyde riu com vontade. A alegria de matar um gênio no início dos estágios em desenvolvimento inchou em seu peito. No entanto, a expressão de Clyde logo mudou e ele recuou apressadamente vários degraus, como se visse algo insondável. Como? Como isso é possível? Ele ainda está vivo. No mar de fogo azul, uma figura humana separou as chamas e saiu dela. Neste momento, as roupas de Leyline foram completamente arrasadas, revelando seu corpo escamoso. Uai! O aviso de Chip tocou continuamente em seu ouvido. Anfitrião sofreu um ataque de energia. Elemento: fogo, ácido, potência estimada, 20 graus. Potência real, 26 graus. O feitiço inato da hóstia, Quemoin Scaris, foi ativado. Energia consumida, 34%. Nenhum dano causado diretamente ao host. É na verdade um ataque de 26 graus. Apenas mais um grau para quebrar minha defesa. Leyline tinha algum medo persistente antes de se manifestar em uma intenção de matar mais forte. Asterisco Bang. Asterisco sua figura cintilou e apareceu bem na frente de Clyde. O punho coberto de escamas perfurou o peito de Clyde com um tremendo poder. Crash! Uma chama vermelha brilhante subiu do peito de Clyde, envolvendo o punho de Leyline. Asterisco Bang. Asterisco o rosto de Clyde ficou vermelho quando ele foi enviado voando para trás. Leyline deu um passo à frente, ignorando as chamas em seu corpo enquanto estrangulava Clyde. Corre! Por que você não corre de novo? A expressão de Leyline se tornou malévola, batendo punhos após os punhos do corpo de Clyde. Asterisco Bang. Asterisco asterisco Bang. Asterisco asterisco Bang. Asterisco explosões maciças soaram continuamente, e a terra estremeceu como se houvesse um terremoto. Finalmente, depois de algum tempo, Clyde gritou e as chamas em seu corpo desapareceram. Campo de força defensivo de target quebrado, adquirindo dados, UAI. A voz de Chip soou, trazendo Leyline, que estava um pouco frenético de volta aos seus sentidos. O que aconteceu? Eu era realmente tão impulsivo e imprudente? Pensando em como ele não se esquivava ou bloqueava enquanto esmagava o campo de força defensivo do adversário, o suor frio escorria pela testa de Leyline. Normalmente ele nunca teria agido assim. Sem mencionar a barragem final de ataque como um louco não era sua maneira de lidar com as coisas normalmente. Clyde Lilitel. Força, 4.5, Agilidade, 3.7, Vitalidade, 5.6, Força Espiritual, 31. Conversão elemental do espírito, fogo. Progresso, 30%. Clyde, que estava deitado no chão, teve seus dados extraídos e enviados para Leyline. Conversão de essência elementar? Não é de admirar que sua bola de fogo ácida fosse tão forte. A percepção apareceu no rosto de Leyline. Depois de avançar para uma GUS de rank 1, se alguém quisesse avançar novamente, as condições básicas eram completar a conversão de essência elemental. Neste momento, a importância de ter uma afinidade por elementos foi finalmente mostrada. Se alguém não escolhe o elemento de afinidade mais alto para cultivar, é impossível ter o progresso da conversão de essência elemental para chegar a mais de 80%. Ou seja, eles nunca seriam capazes de avançar para uma GUS do rank 2. Além disso, com o aumento da conversão de essência elementar, isso melhoraria o poder das magias daquele elemento em particular. Originalmente, a bola de fogo ácida de Clyde tinha apenas um grau de potência de 20. No entanto, após a conversão de essência elementar de 30%, ela atingiu 26 graus, quase quebrando as defesas de Leyline. Além disso, o efeito multiplicador só poderia ser aplicado à afinidade do elemento escolhido.
Por exemplo, o feitiço ardente de Clyde poderia ter um multiplicador de 30%, mas as magias de outros elementos permaneceriam as mesmas. Em casos como elementos de água ou gelo, o poder pode até ser reduzido. No entanto, por que os magos dotados com a afinidade do elemento fogo até usam magias de água e gelo? A luz azul brilhou nos olhos de Leylin continuamente. Este foi o primeiro relatório de dados que ele obteve de um ranking Magus. Poderia ajudar sua compreensão em relação a si mesmo, completar o banco de dados e até mesmo comparar as estatísticas com as do Varlock. Você, me mate agora. A família Lilitel nunca vai deixar você sair daqui. Quando o campo de força defensivo inato dos magos fosse quebrado, eles também sofreriam danos em seu mar de consciência. Neste momento, Clyde já estava perto de seu último suspiro. Por que de repente me sinto como um vilão? Ao ver Clyde, que demonstrou uma expressão leal e inflexível, Leylin quis rir. Você deseja a morte? É muito cedo para isso. Leylin energicamente tirou uma poção pela garganta de Clyde. Os olhos de Clyde ficaram brancos imediatamente e ele desmaiou. Havia até alguns aplicativos de runas proibidas brincando em seu corpo que isolava a marca de formação de magia em seu corpo. Depois de rapidamente limpar a área e empacotar seus espólios, Leylin pegou Clyde e saiu da área. Com a vitalidade de 8,5, mesmo que Leylin corresse por um dia, ele não estaria exausto. A razão pela qual ele escolheu montar um cavalo anteriormente era apenas por conveniência. Depois de correr descontroladamente por vários li, Leylin teve a noção de verificar seu status de corpo. O preocupou que ele perdeu o controle na batalha mais cedo. Aí lasca! Traga os dados monitorados antes e investigue a causa da perda de controle. Leylin conseguiu acalmar apenas depois de se sentar em um riacho refrescante e se refrescar. Bip! Missão estabelecendo. Trazer dados monitorados. O AI-chip entoou friamente, sem trazer qualquer traço de emoção. 14h23. Atividades anormais observadas dentro do hospedeiro. O fluxo sanguíneo aumentou em quase 45%, a atividade da essência de sangue da serpente gigante de Kemoin aumentou significativamente. O AI-chip informou a série de dados para Leylin. Através de uma comparação, houve um estimulante estranho lançado pela linhagem da serpente gigante Kemoin durante a batalha anterior. Era semelhante ao doping, e a estimulação fez com que Leylin perdesse seu raciocínio. Esta é a origem dos efeitos colaterais emocionais dos Varlocks. Leylin murmurou, imediatamente perguntando, AI-chip, traga as melhores soluções para resolver isso. Bip. Método 1. Abandone a serpente Kemoin gigante. Método 2. Use a poção da serenidade. Método 3. Muito em breve, o AI-chip apresentou as possíveis soluções para Leylin.